Mas eu comecei na marcenaria porque eu gostava, mas também foi por falta de opção. Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu quero começar um quadro novo aqui com vocês chamado Momento Raiz, que é um bate-papo que vai muito além de transformar madeira e MDF em peças. Falar de técnicas, falar de ferramentas, afinal de contas, marcenaria é muito mais do que isso. Você concorda comigo? Que marcenaria talvez para você seja uma profissão ou seja um hobby para você se divertir no final de semana, no final da tarde. Talvez seja a fuga que você encontrou para o estresse. Talvez seja uma realização de um sonho de infância, mesmo que por diversão, como hobby. Talvez tenha sido a cura para uma depressão, a alavanca, mas ao invés de um tarja preta, você trabalha com madeira preta. Quem sabe? Já parou para pensar? E eu sei que muitos de vocês estão nessas condições e eu queria trazer assuntos a mais, sabe? Eu tenho tido muitas experiências legais, assim, conversar com pessoas muito interessantes. A gente faz alguns encontros do pessoal da Universidade da Marcenaria, os meus alunos da Universidade da Marcenaria, e a gente faz uns encontros e quando pensa que não, está todo mundo contando a sua história, a gente começa por um assunto técnico e quando pensa que não, a gente está todo mundo conversando sobre experiência de vida 1, 2 horas depois. O assunto técnico já acabou faz tempo. Isso é muito legal e a gente tem pessoas de diversos níveis e eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões, trazer algumas histórias, trazer algumas opiniões que vão muito além da marcenaria, da madeira em si. Como, por exemplo, vou contar hoje um pouquinho da minha história, mas eu quero trazer um outro caso para vocês de um encontro que eu tive agora há poucos dias de uma pessoa que realmente saiu de uma depressão profunda através da marcenaria enquanto uma das ferramentas para o seu processo de cura. E claro, tantas outras histórias que eu tenho como essa e que eu quero contar, mas também tem outras reflexões que a gente tem que fazer, como por exemplo um caso que eu recebi agora há poucos dias de uma pessoa que me contando que a família não quer que ela faça marcenaria, mesmo a sua oficina ficando longe da residência, ficando no quintal, mas longe da residência, ainda assim a família tem tido conflito. Tentar trazer aqui uma sugestão, uma opinião, uma ideia para resolver esse tipo de conflito. Então esse é o nosso Momento Raiz, onde a gente vai muito além de trabalhar a madeira. Bom, eu queria resumir um pouquinho da minha história de vida. Eu entrei para a marcenaria, assim, eu sempre tive marcenaria na família, tenho ferramentas antigas, enfim, tradição de família realmente do trabalhar, do manusear as ferramentas, trabalhar a madeira, isso talvez desde o meu tataravô, enfim. Mas eu comecei na marcenaria porque eu gostava, mas também foi por falta de opção. Em 1994, quando eu encerrei o ensino médio, ao invés de ir fazer uma faculdade, eu não tinha grana para fazer faculdade. A universidade mais próxima ficava a 120 quilômetros daqui. Hoje tem mais próximas, mas enfim. E a minha família de verdade estava numa depressão econômica. Então a minha família em si, meu pai e minha mãe, a gente estava muito mais preocupado em colocar comida na mesa e pagar as contas básicas do que a possibilidade de realização de um sonho de fazer uma faculdade. Era isso. Então, assim, eu já tinha tido experiências profissionais, trabalhando como ajudante dentro da marcenaria, e surgiu uma oportunidade de ir trabalhar como marceneiro, um aprendiz de marceneiro mesmo. Mas isso mudou a minha vida. Eu, sem saber, naquele momento, aquilo mudaria a minha vida. Eu tinha uma outra opção que apareceu, pagava mais, tinha melhores condições de tudo, mas eu escolhi a marcenaria. Me arrependo? Não, nem um pouco. Por quê? Porque graças à marcenaria eu conheci pessoas incríveis, graças à marcenaria eu vivi momentos incríveis na minha vida, graças à marcenaria eu pude ajudar ao longo desses 14 anos de presença online algumas milhares de pessoas. E eu não sei quantos milhares de pessoas, porque o canal hoje tem, 140 milhões de visualizações, mas em várias participações na TV alcançava 20 milhões de pessoas por vez. Então, quantos milhões de pessoas em algum momento não viram algo meu? E quantos desses milhões, quantos milhares não foram impactados de alguma forma?
para encontrar um hobby, para encontrar uma inspiração, para encontrar uma profissão. Há pouco tempo fui dar palestra num encontro e realmente assim, as pessoas, vários desses marceneiros que tinham 10, 12 funcionários, 8 funcionários, 2, enfim, vários funcionários, vieram. Adilson, cara, que legal, cara, eu comecei assistindo seus vídeos e tal, então assim, cara, é muito legal a gente ver o quanto a gente impacta. Então, a gente vê que a marcenaria é muito mais do que simplesmente cortar a madeira, a gente impacta a vida das pessoas. E assim, voltando aqui para a minha história de vida, entre idas e vindas na marcenaria, eu posso te falar que nos meus piores momentos de vida, eu reencontrei a marcenaria. Então, estava sempre me puxando. Quando eu não pude fazer uma faculdade, eu encontrei a marcenaria. Depois eu saí da marcenaria porque isso não estava me dando dinheiro, fui para outra coisa, fui para um outro trabalho, mas voltei para a marcenaria por conta de uma doença da minha mãe. Minha mãe teve o seu primeiro câncer e eu voltei para casa, larguei tudo que eu estava fazendo, voltei para casa para ajudá-lo. E foi um encontro de novo com a marcenaria, isso lá em 2001, 2002. Para ficar próximo dela, eu voltei para a marcenaria, fazendo agora peças, não mais móveis, mas fazendo peças. E ali eu encontrei o que eu faço hoje, o estilo de marcenaria que eu gosto, que eu faço hoje. E isso mudou a minha vida drasticamente, me deu possibilidade de mudar para outras cidades e conhecer outras pessoas. E assim, eu estava no vidro, fazendo vidreiro, sou vidreiro também, fiquei no vidro por muitos anos, com uma sócia que eu encontrei através da marcenaria. E em 2013, a minha mãe, 2012, na verdade, final de 2012, minha mãe teve um outro câncer, que acabou levando ela à morte em 2014, mas eu acabei voltando para casa. E nesse voltar para casa, eu abandonei o vidro. E eu voltei para onde? Para a marcenaria. Então, muitos de vocês que acompanham o canal desde o início vão acompanhar esse momento. Sabe, os primeiros vídeos do canal falava de vidro, madeira, sempre fiz alguma coisa de marcenaria. Depois ele foi virar realmente um canal de marcenaria. E eu voltei para casa justamente de novo. Sabe? Então foi o quê? Foi um novo encontro. E esse reencontro com a marcenaria me levou a quê? Casamento, filha, me levou para a TV, conhecer, talvez você que esteja aí me assistindo, que a gente tenha se encontrado, sabe? Em alguma feira, algum evento, algum momento. É isso, cara. É isso. Para pensar. Olha o quanto que a marcenaria é rica. Se eu tivesse numa profissão em que eu ficasse isolado, enclausurado, eu não teria isso, sabe? Você não teria esse encontro. Imagina que eu tivesse realizado... eu sempre quis ser engenheiro, eu sempre gostei. Hoje eu sei que, na verdade, o que eu gostava mesmo era de design de produtos, teria sido um design industrial. Eu nem sabia que isso existia na época. Então eu queria ser engenheiro, esse era o meu sonho. Talvez eu estivesse construindo ponte, fazendo projeto, acompanhando alguma obra nesse momento, sabe lá, talvez não teria alcançado e ajudado direta ou indiretamente tantas pessoas como eu ajudei hoje. Isso por conta de quê? Por conta da marcenaria. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu queria que depois que você deixasse aqui, conta um pouco da sua história. De repente a gente traz essa história aqui também nesse momento raiz, porque você me contasse um pouco dessa história toda. Mas o fato é que a gente vai continuar trocando essa ideia, trazer com profundidade, porque eu sei que, de alguma forma, a gente vai impactar muitas pessoas. E eu quero que todo mundo volte a lembrar, o objetivo é que você volte a lembrar, se você está aí na profissão, está estressado, você volte a lembrar que a marcenaria é muito mais do que um trabalho, muito mais do que uma fonte de renda, é um estilo de vida, é uma coisa que faz parte da história da humanidade. É isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio 1 do Momento Raiz. Um abração para vocês. Fui!